A minha história começa lá quando eu era nenê, que o meu pai, ele foi o mais jovem mestre da Ordem Rosa Cruz. Não sei se você conhece Sim. Uhum. a Ordem Rosa Cruz. Então, com 18 anos, ele se tornou mestre da Ordem. Então, eu fui batizado lá na Ordem Rosa Cruz. A Ordem é uma instituição, uma filosofia, para quem não conhece, milenar também, tem mais de 3.000 anos, né? Uhum. E é um processo iniciático, é um processo de estudo na meditação, no yoga, enfim, na manipulação das energias, na concentração da mente, no processo de cocriação da vida e tudo mais, né? Então, eu me lembro, assim, desde muito pequenininho, lá nos templos da Ordem Rosa Cruz, eu vendo, né, os mestres lá iniciados meditando, cantando Om, né, aquela coisa incenso, e aquilo me marcou muito. Aí um dia, eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, eu chamei meu pai e falei, pai, eu quero que você me ensine a meditar. Nossa, que legal. É, aí eu lembro até hoje, assim, que nós fomos para uma sala que tinha no apartamento que a gente morava, ele apagou tudo, acendeu uma vela, falou, ó, para você aprender a meditar, primeiro você precisa aprender a respirar. E aí eu sentei com ele foi me ensinando a respirar, e E foi um processo que me marcou muito, porque daí em diante, eu lembro assim que a gente morava num prédio, tinha um condomínio e tal, eu ficava me escondendo nos arbustos assim do jardim do condomínio e ficava sentado tentando meditar lá, por vários tempos. Aí você já vê, né? O que você vai ser quando você crescer? Olha, observa lá na infância o que você gostava de fazer, que vai te dar o mapa, vai te dar o mapa, né? Sim, E aí ele assim. começou ali, começou muito cedo. E aí, lá na adolescência, cara, uma sede muito grande de autoconhecimento. Então, eu comecei a ler todos os livros do meu pai. Krishnamurti, Osho, Hermann Hesse, Paulo Coelho, um monte de livro. Todos os grandes autores que falavam sobre meditação, né? Uhum. De alguma forma. E aquilo, mesmo não entendendo muita coisa, eu sentia cada vez mais sede para estudar isso, desde muito moleque, muito cedo. E passei a minha adolescência, assim, tentando meditar, aprendendo, estudando, fazendo meus experimentos, assim, tudo, como que fala, velado, ninguém sabia desse meu outro lado, assim, né? Uhum. Era de portas fechadas no meu quarto. Vivi minha adolescência normal, curti, fiz um monte de coisa, enfim, fui por vários caminhos, normal. Mas eu tinha essa vida secreta, né? Uhum. E aí, eu me lembro que, quando que foi? Faz uns 17 anos atrás, eu tô com 40 agora, faz uns 17 anos atrás, eu lembro que uma alergia alimentar muito forte, não parava nada, eu comia assim, já descia assim na hora, assim, Uhum. né? Não parava nada no meu estômago, no intestino, nem nada. E aí, faz exame, faz e começa, e tonelada de remédio. Eu falei, você quer saber? Me deu um estalo, assim. Eu falei, não vou me curar, não vou curar isso tomando esse monte de remédio pelas vias tradicionais. Eu tinha um livro do meu pai que chamava Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes. Conhece o professor Hermógenes? Sim, inclusive tem um podcast com o Thiago Leão, que é o neto do professor Hermógenes. Sim. Meu Fantástico, pai, fantástico. meu pai estudou yoga com ele, né? Legal. Na época, né, que ele era jovem. Aí, eu peguei o livro Autoperfeição com Hatha Yoga e comecei a estudar lá coisas para o sistema digestivo e comecei a praticar, lembra assim, antes de ir para o trabalho, às 6 da manhã eu praticava, e aí à noite, depois que eu voltava do trabalho, eu praticava também. Mudei minha alimentação na época, me tornei vegetariano, cortei leite, cortei tudo quanto é porcaria. E aí, 3 meses, pum, tava curado. Eu falei, e meditando também, começando, meditando todo dia um pouquinho. Eu falei, nossa, a mente é realmente poderosa. Comecei a entender. A Uhum. intenção de se curar é realmente poderosa. Né? O yoga realmente funciona, a meditação realmente funciona. E aí, a partir daí, eu me matriculei num espaço de yoga aqui,
e todo um processo. E aí começa a minha iniciação, né? Eu me iniciei no Tantra Yoga da Nanda Marga. Uhum. Não sei se você conhece também, Sim. que tem a doutora Susan Andrews ali tem um parque chamado Parque Visão Futuro, lá em Porangaba, que é um ashram de yogis ali, que tem uma visão muito legal, muito diferente. Né, essa linha vem do mestre chamado Anandamurti, Uhum. é Baba, né? Todo mestre indiano chama Baba, né? Mas a gente conhece ele como Baba. Baba é pai divino, né? Uhum. E ele era um ser iluminado, ele era um ser desperto. Né? Aí eu me iniciei no Tantra, e quando você inicia nessa linha de Tantra Yoga, tem nada a ver, tá, pessoal, com esse Tantra ligado à sexualidade. É Tantra Yoga, tá? É totalmente diferente. O Tantra Yoga da Nanda Marga está mais relacionado no estudo dos sistemas endócrinos, a relação dos sistemas endócrinos com a mente, com a meditação. É um caminho meditativo muito poderoso. E ali você, na iniciação, você recebe uma meditação, você recebe um mantra, você recebe uma sadhana. Para quem não sabe o que é sadhana, é uma prática espiritual, para você repetir todos os dias. Né? No caso, uma meditação e uma visualização e tudo mais, né? Então, foi ali que eu comecei. Aí, por 7 anos, eu fiquei totalmente mergulhado nesse universo do Tantra, né? Yoga. Isso foi a linha de meditação que eu pratiquei por muito tempo. E foi quando eu resolvi resgatar lá da minha adolescência um chamado, quando eu li o livro Autobiografia de um Yogi, deve conhecer também, né, do Paramahansa Yogananda, eu fiquei encantado ali, uma chaminha ali acendeu no meu coração, e a linha de yoga do Yogananda é a Kriya Yoga, né, para quem conhece aí, e eu me lembro que uma chaminha acendeu, só que na época você tinha que mandar uma carta lá para os Estados Unidos, eu recebi a cartinha, né? Eu mandei e tal, você recebe os exercícios introdutórios, faz por um tempo, depois você vai lá e se inicia. Hoje tem no Brasil inteiro, né? Você se inicia em qualquer lugar. Mas, né, eu fiquei nesses exercícios iniciais. Aí um dia eu estava baixando algo aleatório. Quando eu abri, fiquei chocado, que era toda a literatura iniciática da Self-Realization Fellowship do Yogananda, com todas as iniciações, todas as meditações, tudo. Eu falei, opa, isso deve ser um sinal muito forte. Né? Eu não estava procurando aquilo, e chegou aquilo na minha mão, todo aquele material, assim, totalmente do nada. Eu estava baixando um filme, para você ter uma ideia. E aí chegou todo esse conteúdo inicial, são várias iniciações, vários, né? Eu falei, fiquei com aquilo na cabeça. Entendia é óbvio que eu li um pouquinho, né? Pratiquei algumas coisinhas ali, mas eu sei do processo da iniciação, como que é sério isso, né? Você não pode levar isso de forma leviana. Eu não podia falar, eu sou um yogi iniciado na Kriya Yoga pelo manual que eu recebi ali. Exatamente, né? Isso. Para quem quiser realmente uma iniciação, é isso que o Thiago está falando. Não é um manualzinho pela internet, né? Muito mais. Um processo. Geralmente presencial, né? É presencial, Presencial. E aí, um tempo depois, assim, muito tempo depois, eu me iniciei na Kriya Yoga, né, certinho. E é a meditação, assim, que eu utilizei por muitos anos, né? A meditação da Kriya Yoga é um processo de meditação ativa, eu até estranhei, porque a tua mente, ela não vai para o vazio na Kriya Yoga. Na Kriya Yoga, a tua mente, ela é direcionada sempre para algo, no sentido de criação mesmo, cocriação. Né? Os yogis, da Kriya Yoga, eles afinam tanto a mente que a vontade fica tão forte que isso que você escuta falar aí de manifestação, curso de cocriação, né? Isso tudo realmente é real e funciona, tá? Dentro de uma lógica aqui, né? A gente pode depois conversar, ter uma live só sobre isso, mas dentro da visão yogi de cocriação, né? Que respeita a karma, respeita a dharma, respeita a tua missão de vida aqui, né? Tem umas variáveis aí que você tem que se alinhar para utilizar a tua mente para criar, realmente manifestar coisas, né? Então, eu meditei essa forma de meditação por muito tempo. E o legal da Kriya Yoga é que você não senta, fecha o olho e concentra a tua respiração. A meditação yogi,
ela tem uma preparação para a meditação. Ela te prepara, ela prepara o teu corpo, ela prepara a tua energia, ela prepara a tua respiração, calibra a tua respiração, ela muda a química do teu corpo para depois você conseguir se concentrar da forma correta e ingressar em um estado meditativo, entende? Uhum. Então, a prática espiritual que eu tinha que fazer eram 2 vezes por dia, prática meditativa, começava com pranayama, que para quem não sabe, pranayama são os exercícios respiratórios, né, do yoga, é o controle e a expansão da energia vital através da respiração. Então, começava com o exercício respiratório, depois tinha a meditação do dia. Então, tinha a respiração do dia e tinha a meditação do dia. Isso vai de segunda a domingo. Então, cada dia tem uma respiração específica e uma meditação específica. E se repete de manhã e de noite, né? Então, é um caminho árduo. E, né? E é legal você falar isso, Thiago, porque para quem está iniciando, para quem está praticando, não, acho que meditação não é para mim, não sei, ou tem, sei lá, 1000 dúvidas que tem sobre meditação, é um caminho, é um processo, é um todo dia, constante. Eu sempre falo aqui daquele país chamado Butão, que eles meditam 2 horas da manhã e 2 horas de noite. Qual é o resultado? O país considerado o país das pessoas mais felizes do mundo, né? Lá não se mede IDH, se mede IDF. Exato. Eu falo assim para meus alunos, você acha mesmo que aquele monge que está lá no mosteiro, lá no alto da montanha, você acha que ele está lá há 40 anos nesse mosteiro porque está sofrendo ou porque ele está infeliz? Não, ele está feliz pra caramba. Se você pegar a mente, mapear o cérebro de um meditador de muito tempo, você vai ver que ele se acende num padrão que a gente chama de frequência gama. Para quem tá escutando isso agora, você que está me ouvindo agora, você está funcionando em uma frequência cerebral beta alta, média ou baixa. Essa é a frequência aqui de interação. Quando você medita ou quando você se concentra, essa frequência ela muda, ela vai de alta, vai para média, vai para baixa, e se você mantém aquela concentração, teu cérebro muda para alfa. Frequência, o funcionamento dele vai para alfa. Se você continua aprofundando, ele muda para teta. E se você, assim, medita por muitos anos, teu cérebro se assente em gama. Gama é aquele padrão cerebral associado a uma extrema felicidade.